Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre a mensagem da Divina Misericórdia, pois no próximo domingo, o primeiro domingo após a Páscoa, é o Domingo da Misericórdia. E já é a pergunta que eu vou fazer logo de cara com o Padre Guido, como que isso nasceu na igreja, o que tinha antes. Mas lembrando, nesse bloco, ainda no final desse bloco, sortearemos um DVD da vida, da obra do querido São João Paulo II, que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Liga enquanto a gente conversa, porque já sortearemos. Deixa o seu nome para o sorteio e daqui a pouquinho a gente vai sortear, então, um desse DVD para um amigo telespectador. Padre Guido, conforme eu havia, então, prometido no bloco anterior, que eu iria perguntar isso para o senhor, já faço a pergunta, Sim. O senhor explica para a gente. É o Domingo da Divina Misericórdia, domingo que vem. Sim. Mas o que significa o domingo in albis reponendis? Ok. Domingo in albis reponendis é uma expressão latina. Em português seria domingo no qual se deixa de lado a roupa branca. Tem toda uma história. Certo. Antigamente, prezados amigos, na noite de Páscoa se celebravam os batismos. Portanto, as pessoas, geralmente adultos, eram batizados naquela noite, né? Logo após o batismo, recebiam uma veste branca que trajavam por 8 dias de seguida. De maneira que a sociedade, na praça, nas ruas, notando aquele homem ou aquela mulher com esta roupa branca, logo pensava, olha, aquela pessoa foi batizada. Depois de 8 dias, podiam trocar de roupa, digamos assim, deixavam de lado a roupa branca. E in albis significa em branco, né, reponendis, colocar de lado. Esta solenidade, que é respeitada também no dia de hoje, certo? Conclui os primeiros 8 dias da solenidade da Páscoa. Esta solenidade foi escolhida pelo mesmo Jesus. Quando apareceu a Santa Faustina Kowalska, né, durante a filmagem eu deixei escapar uma frase que confirmo. Ela mesma escreveu que perdeu a conta das visões e aparições. Mas foi ele que pediu que no domingo após a Páscoa fosse celebrada a jornada, né, da Divina Misericórdia. Ou seja, por isso que é conhecido como Domingo da Divina Misericórdia. Exato. E, naturalmente, o Papa João Paulo II, santo, que era polonês, inclusive, não somente canonizou Santa Faustina, mas proclamou para toda a Igreja esta grande solenidade. Sobretudo porque Jesus, dando uma grande ênfase a esta data, ele mesmo disse o seguinte, esta frase está registrada no Diário de Santa Faustina. Neste dia, este domingo da Divina Misericórdia, que é o próximo domingo, neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das penas e das culpas. Palavras muito profundas de Jesus. E nós sabemos que quando se trata de pedir e suplicar a Divina Misericórdia, estamos pedindo e suplicando o perdão. Portanto, o arrependimento dos nossos pecados, como também o propósito firme para não voltar ao pecado, são condições necessárias e indispensáveis para receber a misericórdia de Deus. E na medida como nós, fenômeno bastante comum nestes dias, sobretudo a Semana Santa, né? Semana passada, tantas pessoas que se aproximaram do sacramento da confissão. Mas saibam, meus amigos, que o grande desejo de Jesus, Divina Misericórdia, é que não somente cada um de nós possa saborear o valor do perdão, mas aprenda também a transmitir o perdão. Eis porque, Diácono Eric, prezados amigos telespectadores, a Divina Misericórdia continua apresentando novas faces. Inclusive o catecismo, que está ao alcance de todos,
apresenta inclusive 7 obras de misericórdia chamado corporal e 7 obras de misericórdia espiritual. Temos praticamente uma bagagem completa de serviço, feito, digamos assim, com nossa boa vontade, mas sobretudo com o firme propósito de deixar de lado de vez aquela ocasião que nos pode levar ao pecado e ao mal, para saborear a misericórdia que se identifica com a bondade e o perdão de Deus. Nós já falamos aqui em diversas oportunidades, mas nunca é demais lembrar, a história da nossa salvação se encerra com a morte do último apóstolo de Cristo, que foi o apóstolo São João, que provavelmente morreu ali perto do ano 100 da era cristã. Então, até ali, encerrou a revelação divina, nada mais de novo será acrescentado a essa revelação divina. A igreja é guardiã dessa revelação divina, né? E a fé católica se dá, então, em 3 instâncias de maneira sólida: o Sagrado Magistério, a capacidade que a igreja tem de ensinar e deixa isso também por escrito nos seus documentos oficiais, as Sagradas Escrituras, obviamente, a Bíblia, e também a tradição, né? Que a tradição, principalmente a tradição oral, que inicialmente, antes ainda de ser escrita, passou de geração em geração, né, Padre Guido? Exato, e não esqueçamos que pelo menos por 30 anos os apóstolos enviados por Jesus no mundo inteiro anunciaram a boa nova sem ter nenhum papel nas mãos, né? E Jesus não deixou assinado nenhum documento. E o grandíssimo valor da tradição oral, que faz parte do nosso patrimônio, do nosso depositum fidei, como se diz em língua latina. Foi né? bom que o senhor usou essa expressão, que é esse depósito de fé, né, Padre Guido? Exato. Quando acontece, por exemplo, uma revelação particular, que é o caso de Santa Faustina, que é o caso, por exemplo, que aconteceu com Nossa Senhora de Fátima em relação as três crianças que Nossa Senhora apareceu lá em Portugal. Mas aqui, o caso de Santa Faustina. Os escritos dessa santa fazem parte desse mesmo depósito de fé, Padre Guido? Não, absolutamente. Né? A igreja, inclusive, não analisa. Como também, o senhor falou muito bem de Fátima, também nas grandes aparições de Nossa Senhora nos mais famosos santuários, não é artigo de fé. Não faz parte. Porém, onde, naturalmente, o conteúdo bate perfeitamente com a doutrina cristã, a igreja nunca colocará um impedimento. Quer dizer, a igreja vai aprovar o culto, já que viu que não tem nada de errado ali, Exato. aprova o culto, mas não significa que os escritos, Sim. por exemplo, desses santos ou desses videntes fazem parte do mesmo depósito de fé. É assim que a gente deve entender, né, Padre Guido? Exato. Inclusive, Diácono Ergue, é bom explicar para os nossos amigos telespectadores que no caso de Santa Faustina Kowalska, o processo de beatificação foi apresentado ainda no tempo do Papa Pio XII e do Papa João XXIII. Mas aconteceu que, por motivos diferentes, que depois o Vaticano explicou, o processo acabou sendo arquivado. Certo. Porque a motivação que a tradução do polonês para a língua italiana podia despertar, digamos assim, algumas expressões até de heresia. Quando chegou ao trono de pontifício o Papa João Paulo II, que conhecia muito bem a espiritualidade de Faustina Kowalska, ele mandou tirar da gaveta, digamos assim, o processo e uma nova tradução para a língua italiana mostrou claramente que não havia nenhuma heresia e esta religiosa chegou às honras dos altares. Primeira grande santa da Polônia, canonizada pelo Papa São João Paulo II. Então, só para ficar claro e a gente entender, apesar dos escritos de Santa Faustina, ou como qualquer outra pessoa que teve algum contato místico com Jesus, Nossa Senhora, etc., não fazer parte do depósito da fé, né? Ou seja, não ter o mesmo peso que a Sagrada Escritura, que o Sagrado Magistério, etc., não tendo esse peso, a canonização em si é diferente. Essa não pode ser contestada, Exato. Né, Padre Guido? Quando o Santo Padre, o Papa, canoniza uma pessoa, faz isso ex cathedra, mais uma expressão latina. Isto é, com toda a autoridade de vigário de Cristo na terra, né? E, portanto, é infalível. Como se estivesse pronunciando um artigo de fé. Agora, fazendo parte do Sagrado Magistério, que são os documentos oficiais da Igreja, e aí sim o Papa João Paulo II também colaborou muito com esse tema da Divina Misericórdia, porque ele escreveu muito esse assunto, aliás, logo de cara, no início do seu pontificado, né, Padre Guido? Exato, inclusive, Diácono Eric,
E o Papa João Paulo II era Papa há 5 6 meses só, ainda no ano 1979, pubblicò uma carta encíclica com o título em língua latina Redentor Hominis, isto é, Jesus Redentor do homem, mostrando exatamente a missão salvífica de Cristo e a resposta da pessoa humana diante deste gratuito dom que Deus fazia para a humanidade. O mesmo Papa, João Paulo II, no ano 1980, publicou uma segunda carta encíclica, sempre com este tema da Divina Misericórdia. O título Dives in Misericordia, isto é, rico em misericórdia. Deus com este título de ser rico in Divina Misericórdia, de uma riqueza sem limite. E depois, no ano 1986, pubblicò uma terceira carta, sempre a respeito da Divina Misericórdia, com o título Dominum et Vivificantem, isto é, Deus, Senhor da Misericórdia e pessoa que trasmite a misericórdia. Isto é, a misericórdia não é um dono ou uma qualidade, não digo a palavra egoística, que se fecha em Deus, mas que se doa a obra-prima de Deus, que é a humanidade. Portanto, todos nós, gente, saboreamos gratuitamente deste presente que não tem limites, que é o amor, o perdão, a misericórdia de Deus. O Padre Guido, a gente poderia afirmar que todo episódio, né, as aparições, essa relação mística que Santa Faustina tinha com o próprio Cristo, que aconteceu de 1931 a 1938, no século XX. 8 anos. Bem como essas encíclicas de João Paulo II que o senhor acabou de dizer. Ou ainda, né, o ano extraordinário, o ano santo da misericórdia que o Papa Francisco, de maneira tão bela, né, conduziu toda a igreja, né, há tão pouco tempo. Tudo isso, Padre Guido, dá para dizer que a providência de Deus vem em nosso socorro justamente para que, de tempos em tempos, um ou mais ponto dessa mesma revelação divina seja, vamos dizer, exaltada, ou seja, aprofundada os seus mistérios, nesse caso, a Divina Misericórdia? Sim. Estou plenamente de acordo com esta sua afirmação, diácono Eric, porque Deus não cansa de chamar a atenção da sua bondade. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Infelizmente, meus amigos, a pessoa humana, não sabendo usar bem os dons de Deus, acaba criando uma estrutura paralela, ou um Deus paralelo. E Deus não ocupa mais o primeiro lugar na nossa vida espiritual. E, portanto, é necessário, seja da parte de Deus, veja, está já fazendo isso, mas, sobretudo, até da autoridade da Igreja, do magistério da Igreja, lançar cada vez mais iniciativas que têm exatamente esta finalidade de reaproximar a humanidade de Deus. Porque, infelizmente, o pecado estraga esta nossa amizade com Deus. Foi muito gratificante, prezados amigos telespectadores, o tempo da Quaresma, sobretudo até a Semana Santa, talvez um pouco mais cansativa para nós padres, né? E nós diáconos também. Vocês também, como diácono, né, diácono Eri? Sobretudo no atendimento das confissões. Né? Gente, agradeçamos de verdade a Deus por esta presença, por este retorno, que é um fruto da divina misericórdia. E uma vez que readquirimos, mais uma vez, a paz, a serenidade, a tranquilidade, façamos de tudo, meus amigos, para manter esta veste branca da graça de Deus, que nos deve caracterizar como pessoas serenas, tranquilas, sossegadas, porque Deus está sempre junto conosco. Nesses dias desta semana, todos os dias vamos ouvir passagens belíssimas de Jesus que aparece para cá e para lá. Amanhã é o dia dos discípulos de Emaús, né? Vamos ouvir esta belíssima passagem do Santo Evangelho, e Jesus só se apresenta transmitindo paz. Né? Quando ele apareceu aos seus apóstolos, né? Em língua hebraica, Evenu Shalom Aleichem,
a paz esteja convosco. Se identificou com esta expressão. E a paz domina a nossa vida quando recebemos o perdão e a misericórdia de Deus. Agora, se a gente pudesse fazer um resumo, né, em poucas palavras, põe pra gente aí, por favor, Lucas, a imagem do mosteiro, né, dedicado a Nossa Senhora da Misericórdia, tá aí. Nesse mosteiro, então, que viveu e morreu Santa Faustina, onde agora há pouco a gente mostrou, inclusive, a janela, que é o quarto onde ela recebeu misticamente essa visita de Cristo, né, do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1931 a 1938, na Polônia, em Cracóvia, a cidade que foi tomada pelos nazistas, né, um dos piores períodos da humanidade, o nazismo. Por um lado, os alemães invadindo Cracóvia de um lado, para o outro lado, os russos comunistas. Nazismo e comunismo, dois dos mais terríveis regimes totalitários do século XX. Na mesma Cracóvia, o centro de Cracóvia, tem outras imagens de Cracóvia aí, Lucas? Não sei se tem pra gente. O centro de Cracóvia foi dominado pelos nazistas, por isso, inclusive, que os prédios históricos estão lá. Né? Não sei, se não tiver, não tem problema, Lucas, porque o pessoal quiser assistir a matéria toda, a gente pôs no Facebook, da página do programa Eclésia no Facebook, você pode assistir lá inteiro. Mas, por causa desses acontecimentos, tá aí, ó, o centro de Cracóvia que foi preservado justamente porque os nazistas dominaram, esticaram suas bandeiras aí e não destruíram, portanto, Cracóvia. Varsóvia, que é a capital da Polônia, foi destruída porque lá os comunistas se instalaram e os nazistas, então, atacaram os russos. Não sobrou nada da história da Polônia, e em Cracóvia sobrou. Então, além desse mosteiro que a gente mostrou, onde tudo aconteceu, ao lado desse mosteiro foi construído, então, o atual Santuário da Divina Misericórdia, que o Papa João Paulo II inaugurou no início do ano 2000, né, Padre Guido? Foi. Então, olha só que engraçado, tudo no mesmo lugar. Se tiver mais imagens, coloca aí pra gente. Tá aí o atual Santuário da Divina Misericórdia, ao lado do mosteiro que a gente mostrou antes. E ainda, ao lado, tem um outro santuário mais recente, dedicado ao Papa João Paulo II, um santuário de João Paulo II, que nós gravamos também, tem outra hora a gente mostra para vocês, para relembrar, né? Inclusive, neste santuário dedicado a São João Paulo II, está guardada a veste do dia do atentado. É verdade. Ainda manchada de sangue. Né? A batina de João Paulo II, toda suja de sangue, é verdade, bem lembrado, Padre Guido. Mas para dizer, olha, um dos piores eventos da história da humanidade acontecendo ali na Polônia. O campo nazista de Auschwitz, como a gente mostrou na matéria, e você pode ver lá no nosso Facebook, a poucos quilômetros do Santuário da Divina Misericórdia. Né, um dos mais terríveis episódios da humanidade, um campo de concentração nazista, onde só num deles morreu mais de 1 milhão de pessoas, onde morreu Santa Edith Stein, onde morreu Maximiliano Kolbe. Enfim, e ao mesmo tempo, Deus suscita essa devoção à Divina Misericórdia e depois suscita um Papa polonês, por mais de 450 anos, só Papa italiano, o primeiro Papa polonês. Inclusive, as relíquias de Santa Faustina estão nesse mesmo mosteiro. Está aí, ó, aquela pequena caixinha branca está aí, ó. Aí estão guardadas as relíquias de Santa Faustina. Né? Algumas delas estão expostas, inclusive, um pedaço do osso de Santa Faustina que as pessoas veneram, nós chegamos a mostrar na matéria. Tudo isso, para dizer, Padre Guido, e para encerrar a sua mensagem final, não foi por acaso, né, Padre Guido? Exato, que tudo responde a um plano de Deus. Então, meus amigos, vamos viver intensamente no próximo domingo o dia da Divina Misericórdia. Vamos fazer de tudo para que possamos experimentar o fruto desta misericórdia, que é amor, é perdão, é compreensão, é verdadeira amizade. Façamos desta jornada uma jornada intensa de vida espiritual. Padre Guido, não temos mais tempo, por favor, nos dê sua bênção. Certo, hoje quero dar uma bênção especial para um pequenino que está completando 2 meses, né? O seu João Francisco, filho da Karen Júnior, que sempre colaboram conosco. Nossos telespectadores, né? É verdade. Exato, né? Um abraço especial à família do seu Adalberto Gambolonga, e à família também de Dona Cristina, Dr. Carlos Carvalho e as filhas Juliana e Luciana de Bauru. Para todos vocês, prezados amigos, o meu abraço fraterno, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Na semana que vem a gente vai conversar sobre um assunto interessante, pois esse mês a gente comemora 2 santos, pelo menos 2 deles, que foram médicos sim. E que também foram santos. Santa Giana Beretta Molla e São José Moscati. Sim. Semana que vem vamos conversar sobre ele, né, Padre Guido? 2 italianos. 2 santos italianos, médicos. A gente vai falar sobre alguns santos médicos, então, na semana que vem.
Participe então da celebração da Divina Misericórdia no domingo que vem, continuando então toda essa mística da oitava de Páscoa, como o Padre Guido já explicou. Lembrando que as imagens completas, as matérias completas do que nós exibimos aqui, seja da Divina Misericórdia ou a matéria completa da história da Polônia, com o Padre Guido e eu lá visitando Auschwitz. O Padre Guido conhece tudo, pois como eu falei, o pai dele foi prisioneiro de Auschwitz. Tá tudo lá tá aí, ó, no Facebook. O Facebook da página do programa Eclésia, está ali disponível a matéria da Divina Misericórdia. Sobe um pouquinho para a gente, Lucas. Eu acho que a da Polônia está logo embaixo. E da história da Polônia está aí também, contando todo esse episódio. A gente mostra o quarto, inclusive, que São Maximiliano Kolbe morreu. Curta a nossa página do programa Eclésia e divulgue para todo mundo, que é uma maneira de a gente ficar juntos também lá na internet. Vou fazer o sorteio do DVD conforme eu tinha prometido. Deixa eu pegar alguém aqui que vai levar para casa. Deixa eu ver quem vai levar para casa. O DVD do São João Paulo II. Georgette Catarina Mendes Silva, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. A gente vai enviar para sua casa, viu, Georgette? Muito obrigado pela sua participação e todo mundo que ligou para a gente, né? A gente se encontra então no Facebook para outros contatos. Na semana que vem a gente volta para conversar sobre os santos médicos. Uma boa semana para todo mundo. Boa festa da Divina Misericórdia. Até semana que vem. Tchau, tchau.